Olá pessoal, então vamos lá. A videoaula que eu vou gravar agora é uma explicação sucinta, sobre o crescimento, a principal diferença entre o crescimento linear e exponencial. Vou falar mais ou menos como eles se comportam. Vou ensinar como é que a gente calcula uma lei de formação exponencial e mostrar alguns dados atuais, a partir de alguns dados atuais, a grosso modo, como é que ficaria essa expansão do coronavírus. Então vamos lá. O crescimento linear ele se dá em forma de soma, tá? Então é uma grande diferença entre o crescimento linear e exponencial. Como ele cresce em soma? Como assim? A gente pode observar o padrão aqui, ó. Se a gente seguir o padrão y igual a 2 vezes x, que é o padrão linear, a gente vai ter nos resultados como se estivesse somando 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, assim vai, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5 e assim vai. Quando a gente tem o padrão exponencial, que é o padrão de multiplicação ou divisão, aqui eu falo de soma, o padrão crescimento, tá? Multiplicação, crescimento, subtração, decrescimento e divisão, decrescimento também, tá? Porque pode crescer ou decrescer. Então, se eu estou falando de um padrão exponencial, eu estou falando de um padrão em que o x ele vai no expoente. Então, é 2 elevado a 1, não é vezes 1. Que dá 2. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim vai. Perceba a diferença, Que as semelhanças e as diferenças. As semelhanças é que o padrão linear para o padrão exponencial, no início, eles são muito parecidos. Você quase não vê a diferença. Ou não vê, 2, 2, 4, 4. Só que quando você vai chegando a determinados pontos, você começa a ter uma diferença nesses valores que a princípio é pequena. 6 para 8, 8 para 16, a gente já consegue perceber um dobro aqui. Só que chega a determinado ponto em que esse crescimento ele explode, em que a diferença do linear para o exponencial se torna absurda. Chegando, por exemplo, ao caso de 2 vezes 10, que é 20, e 2 elevado a 10, que é 1024. Esse x, que é esse 10 aqui, seriam dias, por exemplo. Então, no padrão linear, 2 vezes 10 dias seria 20 pessoas, e no padrão exponencial, 2 elevado a 10 dias seriam 1024 pessoas. Só para você ter uma diferença, do crescimento, como ele é exacerbado para valores altos. Então, como se calcula uma lei de formação exponencial? Então, toda função, seja ela linear, exponencial ou quadrática, ela segue uma lei de formação. Como é que a gente encontra esse padrão? A gente vai tomar como exemplo dois pontos que a gente utilizou, tá? O x é o expoente 1 e o y o resultado 2. Então, a gente vai usar o exemplo 1, 2 e o 2, 4. 2x, 4y. Foram os pontos que eu tomei aqui embaixo. Então, quando a gente tem 1x e 2y, a gente vai substituir nessa lei de formação. Então, 2 é igual a b vezes a elevado a 1, tá? Que é o x. Então, como é que fica isso? A gente pega esse a e passa dividindo para isolar o b. b é igual a 2 sobre a. Massa. O que a gente vai fazer com isso? Guardar para outra substituição. Então, se a gente pega esse outro ponto, 2, 4, e substituir no lugar de x e y, a gente vai obter 4 igual a b vezes 2a elevado a 2, tá? Que 2 é o x. E sabendo que o b ele é 2 sobre a, então a gente vai ter que 4 é igual a 2 sobre a vezes a ao quadrado. Fazendo propriedade de potência, a gente vai ter que 4 é igual a 2 vezes, como a gente tem um a ao quadrado em cima e um a dividindo, quando a gente tem divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1, 1. Então, a gente tem que esse 2 vai passar dividindo, que a é igual a 2, porque 4 dividido por 2 é 2. Tá? E o que a gente vai ter com b? Voltando o valor de a gente vai ter que b é igual a 2 sobre a, então b é igual a 2 dividido por 2, que é 1. Ou seja, substituindo esses valores de a e b, que são as constantes da lei de formação, a gente vai ter o b1 e o a2. Então, a gente vai ter a lei de formação 2 elevado a x, que era essa daqui de cima, Ou seja, se você tem os valores de x e y, você consegue encontrar os valores das constantes a e b, substituir na equação e encontrar o padrão ou a lei de formação de como essa população se comportaria.
Então, algumas observações que a gente tem que ter aqui. O B, ele expressa uma condição inicial, ou seja, se a gente tem uma população, o dinheiro é a população inicial ou o dinheiro inicialmente investido em uma determinada transação financeira. E o A é a taxa de crescimento, taxa de variação, tá? Crescimento porque a gente vai lidar aqui apenas com as coisas que estão aumentando e não diminuindo. Então, se eu tiver taxa de crescimento, a gente pode dizer que é o dobro, que é o caso desse 2 elevado a x, né? Esse 2 significa que está crescendo, dobrando. Pode ser o triplo, no caso seria 3 elevado a x, pode ser metade, meio elevado a x, ou esses números eles podem ser também vistos em porcentagem, tá? Então essa é a lei de formação, é assim que a gente calcula uma lei de formação para se encontrar a equação que está regendo o crescimento de determinado comportamento que a gente observou aqui em cima. Trazendo para os nossos dados atuais, né? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma lida. Mas e o coronavírus? Onde é que entra isso, né? Estima-se que populações como um todo obedeçam o padrão exponencial de variação, né? De uma população humana, população de bactéria, crescimento de planta também, juros compostos e assim vai, né? Seguem todos os padrões exponencial de crescimento, de variação. Então, tirando alguns dados aí que eu obtive na internet, né? Tanto no site da Globo como informações da BBC, na França, estima-se que no primeiro dia da explosão da doença, 50 pessoas tinham se infectado. Dia conhecido como dia 1, né? Que é o dia inicial assim, do boom da doença. E 10 dias após, o número ultrapassava os 1.000 infectados. Então, nós vamos utilizar esses dois dados, tá? Quais são os dois dados? Dia 1, 50 pessoas. Dia 10, 1.000 pessoas. A gente vai usar... ultrapassa o 1.000, né? Mas a gente vai usar os 1.000 fechadinho. Só para facilitar. Lembrando que essa abordagem que eu vou trazer, ela é uma abordagem para ensino médio, tá? Uma abordagem Enem, por exemplo. Por quê? Porque os dados de população, eles se dão de forma normal. É um crescimento, a gente chama de modelo estatístico normal, tá? Ele vai, aumenta, depois diminui, até porque a doença ela não continua para sempre. Em teoria, o modelo exponencial ele aumenta e continua, tá? Mas o padrão normal estatístico ele é contínuo, aumenta, depois diminui, tá? A China, ela, por exemplo, ela já passou por esse período de pico da doença e já está no período de descida, tá? Estima-se que em 3 meses seja esse período para começar a descer essa curva. Só que como a gente não lida com o modelo estatístico normal para ensino médio, a gente aproxima esse modelo estatístico para um exponencial, porque o modelo normal ele segue um modelo exponencial. Então a gente aproxima para dados exponenciais para o ensino médio para a gente obter dados concretos ou dados palpáveis, tá? Para vocês. Então, a grosso modo, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse dia 1 de 0, tá? Para facilitar, e aí o dia 10 eu chamo de 9, só por uma questão de subtração. É mais ou menos o que a PG faz, tá? A PG é Q elevado a N menos 1. Aquele N menos 1 é só por uma questão de facilitação mesmo da conta. Em vez de eu chamar primeiro termo, eu chamo de termo 0, tá? Início, digamos assim. Então, tomando como ponto 0,50 e 9.000, o que a gente tem? Se a gente substituir 0 e 50, a gente vai ter 50 igual a B vezes A elevado a 0. Porque A elevado a 0 é 1, então fica mais fácil de calcular, tá? Então, B igual a 50. Ou seja, inicialmente eram 50 pessoas como os dados afirmam, né?